Irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Pastor Caleb, muito obrigado, seus pastores. Pastor Fernando, pelo lançamento. Mas eu gostaria de já aproveitar bem o tempo e fazer a leitura de um texto. Sugestão do Paulo, pastor Paulo. Mas hoje eu vou quebrar o galho dele, viu, pastor? Romanos capítulo 12. Eu quero ler apenas o verso de número 2. É um prazer estar aqui com vocês. E que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações. Romanos 12, 2 diz assim: e não sejais conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não seja conformado, seja transformado. E nessa transformação, uma renovação. Gostaria de compartilhar essa palavra com vocês. São os pastores. Hoje eu já preguei num congresso da Igreja Batista, primeira Igreja Batista de senhoras. E logicamente, quando chega o final de dia, para quem já passou dos 30 anos, já fica um pouco mais cansado. Mas eu gostaria que você entendesse aquele que é o propósito de Deus na sua, na minha e na sua vida. O apóstolo Paulo nos convida para transformar a nossa história. E só podemos transformar a nossa história quando nós transformamos a nossa mente, quando nós transformamos a nossa maneira de pensar. E quando o apóstolo Paulo diz para essa transformação, com esse inconformismo com o mundo, ele nos convida a uma revolução de pensamento. Mas não é apenas aquilo que muda aqui, mas que nasce a partir de dentro de cada um de nós. Uma profunda transformação interior, que muda a nossa maneira de pensar, que muda a nossa maneira de viver. Quando nós somos capazes de romper todo tipo de barreira, toda limitação, todo medo e toda tradição. Eu disse, pastores Caleb e Fernando, o seu pai fez a base, vocês levantam as paredes, mas a base é o principal de tudo aquilo que nós construímos. Sem base nenhuma edificação sobrevive. Mas ninguém muda a sua história se não mudar a sua mente. O seu pai com certeza foi um homem além do seu tempo, só que você será um homem além do tempo do seu pai. É a transformação, começa com a transformação da nossa mente. Ninguém muda a sua história sem mudar a sua mente. Ninguém muda a história de outra pessoa se não mudar a sua própria história. E a gente só consegue fazer isso quando a gente não pensa como todo mundo pensa, quando nós pensamos de uma maneira diferente, não com a nossa mente meramente humana, mas com a mente de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós passamos a fazer as coisas não pela lógica do reino humano, mas pelas lógicas do reino do Senhor nosso Deus. Mas para entender essa transformação de mente, que muda comportamentos, que muda a história, a minha história e a história das pessoas, porque eu não posso mudar pessoas se eu não mudar a minha própria história. E é isso que o Espírito de Deus traz para cada um de nós. Mas para nós entendermos e compreendermos como fazer essa mudança, precisamos entender qual é a nossa posição em Cristo. E quero chamar a sua atenção nessa noite. Qual é a sua posição? A posição que você ocupa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ao olharmos para as Escrituras Sagradas, nós precisamos confrontar a nossa mentalidade. Temos a mente de servo ou temos a mente de filho?
Temos a mente de escravo ou temos a mente de um filho? Nós ainda somos escravos dos nossos medos? Nós ainda somos escravos daquilo que nos prendem? Ou nós já temos a nova mente, a mente de Cristo Jesus, o nosso Senhor? A mentalidade de um filho. Porque existe uma grande diferença para quem está na casa de Deus e se sente ainda um servo, para quem declaradamente se declara filho de Deus. E quem nos faz essa relação de filho e servo é o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, quando ele diz exatamente assim: já não és escravo, senão filho. Se és filho, também és herdeiro de Deus por Cristo. Assim já não és escravo, senão filho. Se és filho, também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Qual a diferença de um escravo para o filho? O escravo, ele morava na senzala, longe da casa, nos arredores da casa. Ele trabalhava por medo. O filho não. O filho mora dentro de casa, perto do pai. Ele tem direitos e ele sabe usar os seus direitos. Quantas vezes nós estamos dentro da casa de Deus e não sabemos quais são nossos direitos de filhos? Nós não somos escravos mais do medo, nem do sofrimento, nem da dor, nem da agonia, nem da angústia, porque Cristo nos fez ser uma nova criatura, nos transportou para uma nova posição de Deus em Cristo Jesus. Eu costumo dizer que Deus nos colocou num lugar que o diabo não pode mais chegar, o pecado não pode mais chegar. A Bíblia Sagrada diz que Deus nos escondeu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e em Cristo o diabo não pode mais chegar. Nós somos filhos, e como filhos de Deus, nós temos direitos. Todos nós aqui, ou a grande maioria, tem filhos ou netos. Eu pergunto: seu filho pede permissão para entrar na sua casa? Mas o escravo tem que pedir, o servo tem que pedir. Então, quando nós somos filhos, nós já não pedimos autorização para chegar a Deus, porque nós já temos esse direito pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O filho tem acesso à casa, tem acesso à geladeira, tem acesso ao quarto, tem acesso a tudo. E assim, se eu sou filho de Deus, eu tenho acesso a tudo aquilo que pertence a Ele, tudo aquilo que é dele. Ao invés da depressão, eu tenho a paz de Deus. Ao invés da tristeza, eu tenho a alegria de Deus. Ao invés de viver aflito e angustiado, eu tenho a paz de Deus. Eu sou herdeiro do meu Pai. Eu tenho além do que comida. Eu tenho acesso ao meu Pai. Eu tenho tudo aquilo que pertence a Ele. Sabe, a primeira coisa que o Senhor Jesus entregou para Pedro foram as chaves, chaves do reino. Se você é filho, você tem as chaves do reino de Deus. Você tem acesso às preciosas bênçãos do Senhor nosso Deus. Você tem acesso a tudo aquilo que Deus preparou para você, preparou para cada um de nós, porque nós temos essa chave, a chave da casa do Senhor nosso Pai. Quem tem as chaves tem permissão para entrar, não precisa mais pedir favores. Você pode entrar no Santo dos Santos, você pode entrar no lugar onde mais ninguém pode entrar, porque você não é mais escravo do diabo, você é filho de Deus. E quem nos fez ser filho de Deus foi exatamente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O escravo sempre tem uma desculpa, o filho assume responsabilidade. Quem preparou você para esse momento não foi o pastor Fernando, foi o Senhor nosso Deus. Você é uma escolha de Deus, você é um propósito de Deus, você é filho de Deus. E para isso, tomar essa história, para que a gente possa entender que a nossa transformação mental, a maneira de pensarmos, de romper limites, de romper barreiras, não vem de nenhum coach motivacional, não vem de nenhuma coisa que nós possamos fazer humanamente falando. O que nos leva a vencer exércitos, saltar muralhas, quebrar cadeias, é quando nós nos movemos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando não somos nós que nos movemos, mas Deus se move em nós.
O profeta Zacarias vem e nos diz o seguinte: não é por força, não é por violência, é pelo Espírito do Senhor. Você não consegue chegar a lugar nenhum se o Espírito Santo de Deus não te levar. Eu estava pregando, ia pregar na nossa igreja em Fortaleza. Quem diria, um vendedor de pães aqui da Ceilândia, de pães e leite pela madrugada, no hotel 5 estrelas na frente da beira-mar, indo pregar na igreja que fica ali 5 minutos, quem conhece Fortaleza, do mercado municipal, nossa sede, a 3 quilômetros do mar. E eu pensava o seguinte: olha onde eu cheguei. O Espírito de Deus me disse o seguinte: você não chegou a lugar nenhum. Se você está aqui, foi porque eu trouxe você até aqui. Quando nos movemos no poder do Espírito Santo de Deus, vem ele e diz a Zorobabel: não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. E ele diz mais ainda: diante de você, Zorobabel, as montanhas se tornarão em planície. Não é pela sua força, não é pelo seu poder, não é pela sua motivação, é pelo meu Espírito que diante de você cadeias se quebram, montanhas se tornam permanente em planície. Mas para falar dessa história, quero tomar como exemplo uma mulher da Bíblia Sagrada, que nós conhecemos muito bem. Uma mulher que deixou o Espírito Santo de Deus transformar a sua mente. E quando ela teve a sua mente transformada, ela mudou a história da sua vida, a história do seu povo, a história do seu país e a história da sua nação. Uma mulher que se deixou mover-se pelo Espírito de Deus. Eu estou falando da rainha Esther. Uma mulher que influenciou gerações e continua influenciando. Prova disso que estamos falando sobre ela aqui nessa noite. Apesar de estar no palácio, ela ainda tinha uma mente de escrava. Ela achava que ela não podia ir ao rei, que ela não podia falar com o rei. Ela estava dentro do palácio, mas achava que não tinha direitos. Você está aqui dentro, entenda, você tem direitos. O diabo não tem mais o direito de acusar você. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ao vivermos na casa de Deus, não podemos viver como vivia Esther. Ela estava ali, mas ainda sentia sua mente aprisionada e escravizada. Mas isso vai mudar quando nós reconhecemos que nós somos filhos de Deus. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar uma frase de Martinho Lutero, que ele disse o seguinte: a mão de Deus opera muitas vezes de uma forma oculta nos bastidores da história humana, conduzindo seus propósitos com a precisão cirúrgica. A mão de Deus opera muitas vezes de forma oculta nos bastidores da história humana, conduzindo seus propósitos com a precisão cirúrgica. Você não está aqui nesse culto nessa noite porque você quis. Você não está louvando esse hino nesta noite porque quis com esse conjunto. Eu não estou aqui nesta noite porque eu quis. Eu estou aqui porque o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer mudar a minha e a sua história. Deus trabalha nos bastidores, quando nós nem percebemos que Ele está trabalhando. O cenário que fala da rainha Esther se passa no Império Persa. O povo de Deus estava disperso, abatido e sem pátria, porque existia um homem mau chamado Amã, que, tomado pelo ódio contra o povo judeu, ele consegue emitir um decreto, e esse decreto dizia: todos os judeus, novos ou velhos e crianças, têm que morrer. Numa nação, um homem que detesta cristãos. Será que tem alguma relação com o nosso país de hoje?
Todo cristão tem que morrer, dizia Amã. Não havia esperança para o povo judeu. Não havia esperança humana. As portas estavam trancadas. A política estava corrompida. O império conspirava contra os planos de Deus. Mas nada pode impedir o agir de Deus. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Porque quando nós chegamos ao limite das nossas forças, quando nós não sabemos mais o que fazer, aí entra a soberania de um Deus que cuida de todas as coisas. Um Deus que manifesta todas as coisas. E para mudar a decisão de Amã, Deus havia preparado uma mulher, alguém improvável para aquela época, mulher, escrava, exilada e órfã. Quem acreditaria há tantos anos atrás em uma mulher que ainda hoje não é tão valorizada? Mulher, órfã, escrava. Mas Deus escolhe esta mulher. Deus escolhe o que é fraco para confundir o que é forte. E nessa noite eu não estou falando para um público qualquer. Eu estou falando para filhos e filhas de Deus. Para alguém que ousará ir além daquilo que você pensa ou imagina. Porque quem te escolheu foi Deus. A sua história é escrita pelo Senhor nosso Deus. E ao longo da história da igreja, Deus sempre levantou pessoas comuns para influenciar gerações extraordinárias, para mudar vidas. Se olharmos para o passado da história dos judeus e da igreja, nós vamos perceber que o método de Deus trabalhar é radicalmente diferente do método humano de trabalhar. Deus não trabalha como o homem trabalha. Deus trabalha do modo dele. Só que o modo de Deus muitas vezes machuca, dói. Ele nos leva à casa do oleiro, ele nos quebra, ele nos faz sentir como pó e cinza, mas ele está construindo um vaso novo. Antes de falar sobre Esther, eu preciso dizer que Deus estava planejando libertar e salvar o povo de Israel. E quando nós lembramos de Deus preparando a gente só quer sentar, chegar aqui à frente e viver o tempo de glória, mas não entendemos o processo de Deus de preparação. Nós exaltamos José hoje, mas esquecemos que ele foi odiado pelos seus irmãos, lançado numa cova, injustamente acusado, lançado numa prisão, vendido como escravo, mas Deus estava preparando ele para a posição mais alta ali de Israel, do Egito. Eu não sei qual a sua dor, seu sofrimento, como você está sofrendo ou está passando, mas eu só sei que Deus está te preparando para coisas muito maiores do que você possa imaginar. Imagine, para se tornar governador eu tenho que ir para a cova, ser injustiçado, humilhado, mas Deus está preparando isso. Lucas 15 aborda o tempo da poda de Deus. Quando fala de poda, machuca, corta, muitas vezes corta aquilo que a gente acha tão importante na nossa vida, mas Deus só nos poda, Deus só nos limpa, para que a gente possa produzir muito mais frutos ainda. Porque cada prova de Deus na vida de Esther e na vida de quem Deus usa, é Deus esmagando o nosso ego, Deus triturando e destruindo tudo aquilo de nós que ainda resta, até que reste apenas tudo que é de Deus. Para que nós não nos movamos pela nossa sabedoria, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que alinha a nossa mente aos propósitos de Deus, que alinha o nosso coração ao coração de Deus. Sabe, quando Deus está preparando o seu povo para coisas maiores, porque não são vocês que vão construir esse templo, não são vocês que vão atingir 1 milhão que vocês querem,
não é por força nem por violência. E aquilo que Deus disse para Zorobabel, eu digo para ti nessa noite, pastor Caleb e sua equipe: diante de vocês as montanhas se tornarão em planície, mas pelo Espírito Santo de Deus. Imagine, Deus começa a escrever a história de Esther, quando ela ainda morava em Israel. Deus vai escrevendo a história de Esther, quando os seus pais são mortos. Deus vai escrevendo a história de Esther, quando ela é levada como escrava. Deus não escolhe ninguém da noite para o dia. O que ele disse a Jeremias, ele diz também a cada um de nós: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu tive a honra de ser pastor do Paulo há 30, 40 anos atrás. Os pais dele eram um homem santo e a mãe dele uma mulher santa de Deus, que escreveram a história dele, para que ele estivesse aqui hoje servindo ao Senhor. Antes de Esther sequer sonhar em ser rainha, Deus já tinha planejado o tempo dela, o propósito para ela. Então entenda, antes que você nascesse, Deus já havia te escolhido. Deus começou a preparar essa mulher, quando ela sequer imaginava aonde Deus haveria de levá-la. Ela era órfã de pai e mãe, imagine isso. Ela foi acolhida e criada por um homem chamado Mardoqueu. Eu gosto da história quando você lembra do seu pai e fala com tanto amor e gratidão. Mardoqueu foi para Esther não apenas um tutor, ele foi um discipulador de Esther. Quando nós discipulamos pessoas para viver segundo Deus, as coisas mudam na nossa vida. Mardoqueu preparou Esther espiritualmente, moralmente, porque Mardoqueu nunca negou a sua identidade de judeu, mesmo sabendo que ia morrer. Nunca negue em lugar nenhum que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, que isto custe a sua vida, mas declare que você é filho de Deus. Irmãos, pais e mães, os princípios que nós ensinamos aos nossos filhos serão um alicerce, a base que Deus vai usar para que eles exerçam grande influência no próximo tempo, no próximo futuro, na próxima geração. E é claro que eu já sei que vocês têm a ceia, mas eu quero adiantar algumas coisas nessa noite, para não tomar muito tempo. Deus vai trabalhando na nossa história de um modo extraordinariamente belo, como eu já disse da rainha Esther. E mais uma vez Deus vai entrar na história de uma forma soberana, para levar Esther aonde Ele queria que ela chegasse. Se alguém está diante de nós, impedindo o nosso caminho, Deus vai tirar essa pessoa e vai fazer com que a gente possa entrar. Vasti, que era a rainha do rei Assuero, do grande império persa, ela vai ser destruída por insubordinação. O trono vai ficar vazio. Deus está fazendo aquele trono ficar vazio, porque Deus havia preparado alguém para sentar naquele trono. Deus trabalhou por anos nos bastidores preparando Esther. Talvez você não tenha entendido nada até hoje, Caleb, mas cada dor, cada momento difícil é Deus nos preparando para algo muito maior. Deus estava trabalhando Esther sem que ela sequer percebesse aquilo. Deus trabalha a gente sem que a gente sequer perceba que Ele está trabalhando na nossa vida. Esther também tinha isso, porque quando Deus prepara um tempo na nossa vida, Deus vai trabalhando de uma forma real e metódica. O trono está vazio, Esther está sendo preparada, assim como nós estamos sendo preparados para coisas maiores de Deus. Um concurso é organizado para escolher a nova rainha do Império Persa. Várias jovens belas são levadas ao palácio, mas só uma delas vai ocupar o trono, só uma delas será rainha. Deus está trabalhando em favor de Esther, como em seu favor, passo a passo, dia a dia, semana a semana, mês a mês.
Muitas mulheres participaram daquele concurso de beleza, belas mulheres, mas Deus escolheu apenas Ester para ser coroada a rainha da Pérsia. Aonde você acha que Deus vai te levar? Você quer ir ou você quer que Deus te leve? Você quer caminhar ou quer se entregar verdadeiramente ao Senhor nosso Deus? Rainha, Ester é escolhida rainha, mas ouça bem, enquanto Deus escolhe a rainha Ester, do outro lado o inferno se movimenta e escolhe Amã, no mesmo país. Deus levanta Ester, mas levanta Amã do outro lado. Esse homem se movimenta, fazendo o decreto de dia, mês e hora, para destruir todo o povo judeu. Mas Ester já está posicionada por Deus dentro do palácio. Não importa se o inferno se levanta, Deus se antecipa aquilo que o diabo está planejando. Um homem mau chamado Amã, que não ama o povo de Deus, quer destruir o povo de Deus. Parece que se repete no Brasil do século 21. O mal se levanta de um lado, mas Deus já posicionou Ester dentro do palácio. Deus posicionou você aonde quer que você esteja, para que você seja a diferença. O relógio corre contra o povo judeu, e Mardoqueu envia um recado para Ester, que já está posicionada dentro do palácio. Ester, você precisa interceder pelo povo judeu, porque Amã assinou um decreto, o rei assinou um decreto a pedido de Amã, dizendo que todo o povo judeu tem que morrer. Mas a primeira sensação de Ester foi de medo. Medo de enfrentar o rei, medo de ir ao rei. Era um medo humano contra o plano e o propósito divino. Quantas vezes nós temos medo hoje de falar nas redes sociais, de abrir a nossa boca, de nos posicionarmos como cristãos e como filhos de Deus. Medo do Amã dos nossos dias, de que nossas redes sociais sejam derrubadas. Mas ela precisava ir ao rei, só que o medo humano impedia ela ir. E ela manda dizer a Mardoqueu: eu não posso ir ao rei, porque ninguém que vai ao rei sem permissão vive. Se eu for, eu estaria assinando o meu decreto de morte. Eu não posso ir ao rei, eu não posso falar nada. E aí eu quero que você guarde bem a palavra que eu vou te falar nessa noite. Naquela época, entrar na presença do rei sem ser chamado era assinar o seu decreto de morte. E se entrasse, o rei tinha que estender o cetro de ouro para aquela pessoa. Mas Mardoqueu mandou um recado para ela, que eu falo para a igreja do Brasil hoje, e para nós que somos aqui da igreja Betel. Eu sou da igreja Abençoando as Nações. Mardoqueu mandou essa palavra para Ester: porque se de todo te calares nesse tempo, se você se calar, Mardoqueu mandou dizer para Ester, se você não for ao rei, se você não tiver coragem de falar, se você se omitir, se você tiver medo, Ester, socorro e livramento de outra parte Deus vai enviar para os judeus. Você entende isso? Ele diz: se você se calar, socorro e livramento vai virá de outra parte, mas o socorro de Deus sempre vai vir. Mas quem Deus escolheu nesta noite foi você, que está sentado aqui dentro desse templo nessa noite. Pode louvar o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Preste atenção no texto: se de todo te calares, socorro e livramento virá de outra parte, mas saiba que tu e a tua casa vão morrer. Não podemos ficar em silêncio.
quando Amanda, os tempos modernos, diz para a gente ficar em silêncio. Não podemos ficar em silêncio, querem nos posicionar do lado mal, quando nós somos apenas aqueles que levamos a graça do Senhor nosso Deus. Esther então transforma sua mente. Ela entende o plano e o propósito de Deus. Ela entende que ela não chegou a ser rainha para conforto pessoal, mas que Deus colocou ela lá para fazer a diferença e para fazer a mudança. E então ela toma a grande decisão. Ela diz: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Se eu morrer, eu vou morrer, mas eu não vou me calar, eu vou me posicionar e eu vou interceder pelo meu povo. Você está pronto para morrer pelo nome do Evangelho, pelo nome de Cristo? Você está preparado para se submeter a Deus em jejum e oração? Olha como ela se prepara, em jejum e oração, 3 dias, ela e todo mundo, porque quando nós oramos, até o inferno estremece. Essa casta de demônios só vai sair do Brasil com jejum e oração da igreja do Senhor. Esther se submete ao jejum e oração pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ela vai ao rei, ela encontra favor aos olhos do rei. O rei estende o cetro para ela. E nesta noite, aqui na Betel, Deus está estendendo o cetro para você, dizendo: pode entrar, você é meu filho, a casa é sua, a casa é sua. Não precisa de permissão, a casa é sua. E é claro, eu não vou contar a história toda. Deus dá a ela estratégias espirituais. Ela faz banquetes, desarma o inimigo com inteligência espiritual. Isso é transformação de mente. Não pensar como os homens pensam, pensar como Deus pensa. Esther, quando ela pensou segundo ela, eu vou morrer. Quando ela pensou segundo Deus, ela disse: nós vamos viver, nós vamos ter a vitória. Esther vai ao rei, no poder do Espírito Santo. E o que acontece? O decreto que havia sobre o povo judeu é revogado. Nesta noite depende de mim, de você. O decreto de maldição que está sobre o Brasil nos últimos anos vai ser quebrado. Depende de mim, de você, de uma sabedoria espiritual. Aquilo que era para ser morte se transformou em vida. Aquilo que era o fim dos judeus começou o início de uma nova nação. Tanto é que aquilo que era dia de terror foi dia de festa. E até hoje se comemora o Purim, depois de tantos séculos. Hoje precisamos sair daqui com a alegria de Deus. Eu quero partir para o encaminhamento dessa palavra, mas lembrando Sofonias 3:14 a seguir. Diz assim: que coro é esse que eu ouço? Que hino é esse? É um coro de anjos? Aí vem o escritor bíblico e diz: não, é Deus cantando uma canção feliz. É Deus cantando uma canção feliz por sua causa. Deus está cantando uma canção feliz aqui nessa noite, por minha causa e por sua causa. Mas Ele está perguntando se hoje começa um dia de vida ou de morte, como filhos ou como escravos. Imagine a influência de Esther, uma mulher órfã, escrava, se torna rainha e influencia o grande soberano persa de mais de 30 nações a mudar um decreto. Jejum e oração, inteligência espiritual, inteligência emocional, se mover em jejum e oração, o decreto do grande soberano persa Assuero é quebrado. E dizia: o povo de Deus vai viver, e o povo de Deus vai viver. Esther livrou o seu povo da extinção, e a influência dela reverbera aqui nessa noite na Betel e na nossa vida. A minha pergunta é: o que você vai fazer por Ceilândia?
o que você vai fazer por sua família, o que você vai fazer para o Brasil. Você diz: não é comigo, não é problema meu. Eu quero te dizer, é problema seu, porque você é filho de Deus, e o filho é luz, e a luz resplandece no meio das trevas. Deus trabalhou ao longo da história para te trazer aqui nessa noite e dizer: a mudança começa em você, a mudança começa com você, a transformação vem com você. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme em ficar calado, fale, se posicione diante do